O pesadelo sombrio de Putin se tornou realidade. A grande fúria dos trabalhadores que destruiu os soviéticos foi reavivada. A partir de fevereiro de 2026, as ferrovias russas efetivamente colapsaram. Um sistema massivo avaliado em bilhões de dólares desapareceu. Centenas de milhares de trabalhadores furiosos estão sendo impiedosamente julgados nas ruas. Empresas estão provocando multidões massivas com demissões sem compensação. Mineiros e trabalhadores ferroviários estão agora lutando contra a fome com selvageria. Esta onda massiva de rebelião está abalando violentamente o regime até suas fundações. As ruas de Moscou estão rapidamente descendo para um caos incontrolável. Além disso, linhas de abastecimento críticas para a frente estão agora bloqueadas. 16 de fevereiro de 2026 entra para a história como o dia em que o antigo mito da resiliência econômica de Moscou sofreu um golpe severo. O governo russo invocou protocolos de emergência para salvar as ferrovias russas. No entanto, a economia de guerra e os ataques profundos da Ucrânia tornaram isso impossível. Sobrecarregada por uma dívida massiva de 4 trilhões de rublos e anunciando sua primeira perda líquida desde a pandemia, esta instituição está efetivamente passando por um colapso. Os gastos com a compra de vagões e locomotivas estão sendo significativamente reduzidos, enquanto os orçamentos para a construção de ferrovias e reparo de infraestrutura estão sendo congelados. As primeiras vítimas da falência financeira no terreno foram os recursos humanos. A partir de outubro, a empresa começou a enviar funcionários experientes em licença não remunerada em massa e a realizar demissões em grande escala. Informamos que esta organização não pagou adiantamentos e salários por 2 meses. Não compra passagens para a saída do local. De acordo com relatos, uma onda de demissões não histéricas começou na Rússia. Uma em cada 4 empresas na Rússia está reduzindo sua força de trabalho e as demissões estão ocorrendo geralmente sem compensação legal. A estagnação operacional e financeira da RZD está abalando fundamentalmente a civilização econômica e militar prevista em toda a Rússia. Esta enorme instituição não é apenas uma empresa de transporte de carga comum. Com mais de 700 mil funcionários, é uma organização gigantesca que representa a rede de segurança social do Estado para uma grande parte do país. O início das demissões e das licenças não remuneradas afeta diretamente dezenas de milhares de famílias. Enquanto os efeitos secundários desta situação criam uma onda ainda mais severa. Centenas de milhares de trabalhadores que serviram lealmente ao Estado por anos se viram da noite para o dia em meio a uma profunda pobreza e incerteza. No entanto, em um clima econômico onde as taxas de juros dispararam e a maioria das empresas está demitindo trabalhadores sem compensação, a única coisa que aguarda as massas migrantes é uma profunda espiral de desemprego. A incapacidade das empresas estatais de pagar suas dívidas aos fornecedores, a falência da RZD e dezenas de milhares de empresas relatando trilhões de rublos em perdas mostram que a questão evoluiu de uma simples crise econômica para uma ameaça existencial ao regime. Centenas de milhares de trabalhadores da RZD que carregam o fardo da guerra, cujo poder de compra está se deteriorando, que não estão recebendo seus salários e que, em última análise, estão sendo demitidos, carregam a potencial faísca de uma nova onda de desobediência civil ao lado dos mineiros. Este grupo massivo de ferroviários e mineiros controla as artérias de produção e logística do país. Abandoná-los à fome e à incerteza significa rasgar brutalmente o contrato social implícito que mantém um Estado de pé. Este frágil contrato entre o povo e o governo baseava-se no princípio de fornecer segurança econômica mínima em troca de os cidadãos não interferirem na arena política por muitos anos. No entanto, o colapso da RZD destruiu essa equação. Trabalhadores decidindo fazer greve, bloquear os trilhos ou simplesmente se recusar a ir trabalhar interromperiam a logística militar e cortariam a conexão da vasta geografia com a capital. Esta não é uma simples ação de protesto, mas uma ameaça de motim direcionada diretamente ao coração do regime. A extensão do medo da administração em relação a esta onda civil está oculta nas medidas incríveis tomadas. De acordo com relatórios de inteligência vazados, a RZD, à beira da falência, está armando mais de 30 mil agentes de segurança em suas fileiras com armas pesadas por ordens do Kremlin. Para uma empresa que está cortando seu orçamento de investimentos e enviando seus funcionários para licença não remunerada, transformar milhares de pessoas em uma força paramilitar não é uma medida tomada contra um inimigo externo, mas diretamente contra seus próprios trabalhadores irritados e o público faminto. Em antecipação aos trabalhadores que perderam seus empregos e futuros ocupando estações, essas unidades armadas são posicionadas como instrumentos de violência,
um governo que rotula seu próprio povo como uma ameaça potencial e está preparado para resolver questões com a força das armas. Para entender a profundidade da situação estratégica e o perigo real enfrentado pelo regime, basta olhar para a recente história política da Rússia. No final da década de 1980, a força que minou fundamentalmente a estrutura política aparentemente inabalável da vasta União Soviética não foi um golpe militar externo, mas a raiva da classe trabalhadora interna. Quando centenas de milhares de trabalhadores da mineração e da indústria pesada nas regiões de Donbas, Kuzbás e Vorkuta entraram em greve devido às condições de vida em deterioração, salários não pagos e escassez de alimentos, as engrenagens da produção estatal pararam. A manifestação nas ruas desse extrato de classe média e baixa, visto até aquele dia como os apoiadores mais leais do regime e estampando seus cartazes de propaganda, destruiu a legitimidade da autoridade central. A posição dos trabalhadores não era apenas uma demanda econômica, mas uma declaração civil da falência do sistema. Hoje, o Kremlin enfrenta essa repetição ominosa da história, embarcando em um caminho irreversível rumo ao colapso político. Paralelamente à espiral de empobrecimento na esfera civil, a infraestrutura logística da guerra travada no terreno também está sendo prejudicada pelo colapso da RZD. A doutrina militar russa depende inteiramente das ferrovias para o transporte de grandes quantidades de veículos blindados, tanques, munições e pessoal. No entanto, é aqui que uma vulnerabilidade crítica entra em jogo. Uma grande parte da vasta rede ferroviária da Rússia opera com locomotivas elétricas em vez de motores a diesel. Este sistema, que depende das linhas de transmissão de energia e das usinas do país, está em grande risco devido à natureza assimétrica dos conflitos por trás das linhas de frente. As artérias de ferro do Império foram cortadas. Hoje, os trens na Sibéria não estão se movendo. Munições da Coreia do Norte não estão chegando às linhas de frente. O Kremlin riu das restrições do Ocidente. E Premier-Ministro favorito. Mas a maior máquina de guerra do mundo está sendo parada por uma simples peça de metal de $10 feita no Ocidente. Bem-vindo ao apocalipse logístico da Rússia. A intensificação das operações das forças ucranianas visando a infraestrutura energética, usinas termoelétricas e estações de transformadores dentro das fronteiras russas como uma estratégia está criando um efeito dominó, paralisando as operações da RZD. O bombardeio de usinas de energia não apenas deixa os assentamentos civis no escuro, mas também corta a energia para aquelas enormes locomotivas elétricas que se dirigem para a frente, transformando-as em pilhas inertes de metal nos trilhos. A Rússia é mais um exército ferroviário do que um exército terrestre. Sua doutrina logística é baseada no princípio de transportar tanques e munições por milhares de quilómetros ao longo das ferrovias. No entanto, o que estamos vendo agora é uma baga técnica perfurando o coração dessa doutrina. O nome da crise aparece em relatórios militares e documentos industriais vazados com um termo muito específico: rolamento de rolos cônicos tipo cassete. Este termo técnico pode soar complicado para você, mas seu impacto no terreno é devastador. O orgulho e a alegria de Putin pela modernização, os vagões inovadores com uma carga por eixo de 25 toneladas, não podem operar com rolamentos preenchidos com óleo no estilo soviético antigo. Esses vagões são projetados para transportar tanques, veículos blindados pesados e carvão e compõem 40% da frota. É aqui que o problema começa. Os fabricantes desses componentes críticos, a sueca SKF, a americana Timken e a Amsterdam Rail, retiraram-se completamente do mercado russo imediatamente após a guerra. Com a tecnologia ocidental fora de alcance, a logística russa ficou paralisada. A solução de Moscou para esta crise foi, como esperado, voltar-se para o Oriente. Fabricantes chineses e a indústria doméstica foram solicitados a preencher essa lacuna. No entanto, a ciência metalúrgica não pode ser moldada por ordens políticas. Os rolamentos de fabricação ocidental são produzidos usando tecnologia de aço com remoção de gás a vácuo. Isso significa que não há bolhas de ar microscópicas no metal e o aço tem uma densidade tremenda. Este padrão de qualidade não pode ser alcançado nas cópias de engenharia reversa da China. O resultado foi um desastre conhecido na engenharia como descamação. Esses rolamentos de baixa qualidade sob as rodas de um trem carregando um tanque pesado começaram a se desintegrar, soltando pedaços de suas superfícies sob carga e calor excessivos. Um rolamento original da SKF não necessitava de manutenção por 800 mil quilómetros. No entanto, as cópias locais se desintegram aos 80 mil quilómetros. Isso não é uma simples falha, mas uma destruição sistemática.
Quando os rolamentos superaquecem, detectores de caixa quente ao longo da linha detectam esse calor e travam automaticamente o trem. Um único trem travado a 30 graus negativos no meio da Sibéria para os 50 trens que esperam atrás dele na cadeia logística. Isso é chamado de trombose na logística. No entanto, o único problema enfrentado pelas ferrovias russas não é com as rodas. Há um distúrbio fatal de ritmo nos motores das locomotivas. As principais locomotivas de carga da Rússia, especialmente os gigantes modernos da série diesel 2T25 km, eram completamente dependentes do Ocidente para componentes críticos. Os sistemas de gestão de motor e os injetores de combustível de alta pressão eram alimentados pelas tecnologias alemãs da Bosch e Siemens. Com as restrições, o fornecimento de peças de reposição originais caiu para zero. A RZD recorreu a um dos métodos mais desesperados da história para lidar com essa escassez de peças, a canibalização. Este método envolve desmontar vagões operacionais em bom estado e usar as peças obtidas para manter o sistema, instalando-as em outros vagões. Relatórios atuais para 2025 revelam a escala dessa destruição com estatísticas alarmantes. Aproximadamente 50 mil do ativo mais estratégico da Rússia, a frota de carros inovadora, representando uma porção massiva entre 15% e 20% da capacidade total, está atualmente sendo usada para outros carros. No entanto, essa solução temporária desencadeia um desastre técnico massivo. O fenómeno conhecido na terminologia de engenharia como fadiga de metal é o elo mais mortal neste ciclo. Isso ocorre porque remover um sistema de rolamento ou eixo que percorreu milhares de quilómetros e teve sua integridade estrutural comprometida e montá-lo em outro vagão reduz a capacidade de carga e a durabilidade dessa peça a um nível imprevisível. Dados de OSINT e análises técnicas mostram claramente que o uso de tais peças canibalizadas aumenta o risco de descarrilamento e acidentes catastróficos em 300%. Imagina aquela pequena peça de metal desgastada rachando na roda de um trem carregando tanques T-90 de 60 toneladas ou munição explosiva no frio congelante da Sibéria. Naquele momento, não é apenas um acidente de trem. A linha logística para a frente se transforma em um desastre que ficará paralisado por semanas. Esses problemas também impactam diretamente a capacidade de carga da FZD. De acordo com relatórios vazados da RZD e análises da indústria, 93% da atual queda no carregamento na Rússia é diretamente atribuível à escassez de locomotivas. Essa deterioração dentro do sistema é acompanhada por ataques assimétricos de fora, visando o sistema nervoso. A inteligência ucraniana e as células partidárias dentro da Rússia não estão tentando descarrilar trens enormes. Elas escolheram um alvo muito mais barato e inteligente: os armários de relés. Essas caixas de metal cinza, situadas bem ao lado dos trilhos, são os cérebros eletrónicos da sinalização, dos desvios e do fluxo do tráfego. Quando um partidário abre uma dessas caixas com um pé de cabra e $5 em gasolina e a incendeia, todos os semáforos nesse bloco ferroviário mudam automaticamente para o modo de segurança. De acordo com dados verificados pela AP News, mais de 145 atos de sabotagem e incêndio ocorreram em toda a Rússia e ao longo de sua fronteira europeia. Quando esses gabinetes queimam, o sistema fica cego. Os trens devem parar. A passagem só é possível no modo manual via comandos de rádio a uma velocidade de 10 km por hora. A logística militar, que deveria fluir a 80 km por hora, de repente para. Forma-se uma fila de centenas de trens atrás. Sem disparar uma única bala, os partisanos conseguiram reduzir a velocidade de abastecimento do exército russo em 80% com apenas um isqueiro. Quando as quedas de energia, a falta de peças e as locomotivas quebradas se juntam, a enorme rede ferroviária se transforma em um grande gargalo. Quando sabotado pela inteligência ucraniana contra pontos críticos como o túnel de Severomoisky e armários de relés ao longo da linha é adicionado, um sistema logístico é literalmente pego em um laço de estrangulamento. Os suprimentos militares não podem avançar, produtos industriais não conseguem chegar ao mercado e as artérias da economia do país estão entupidas. Este infarto massivo nas ferrovias está destruindo impiedosamente não apenas o empobrecimento da população civil, mas também o maior plano geopolítico B do Kremlin. Completamente isolado dos mercados ocidentais com o início da guerra, Vladimir Putin apostou todas as suas fichas na estratégia de retorno ao Oriente para manter a economia russa à tona. As linhas ferroviárias Baikal-Amur ou BAM e Transiberiana, que se estendem até a China e os mercados asiáticos, eram as únicas vias de sustentação dessa nova visão económica. No entanto, com a falência de facto da RZD e a erosão da sua capacidade operacional, esta rota da seda de aço para a Ásia foi completamente encerrada.
A maior e mais mortal onda aqui está atingindo a região de Kuzbass, o coração da indústria pesada e das exportações de energia da Rússia. Esta enorme bacia mineira, o centro da produção de carvão e metalurgia do país, depende completamente das ferrovias para entregar seu ouro negro aos portos asiáticos. Mas hoje, milhões de toneladas de carvão estão se acumulando nas instalações de armazenamento congeladas da Sibéria, porque milhares de quilómetros de trilhos estão entupidos com locomotivas quebradas e vagões destruídos. Aumentos não planejados nos custos de transporte de carga corroeram completamente as margens de lucro das empresas de mineração locais. Quando o custo de enviar mercadorias para a fronteira chinesa excede o valor das próprias mercadorias, o sistema entra automaticamente em modo de colapso. Como o carvão que produzem é incapaz de ser transportado, operações massivas de mineração estão fechando uma após a outra. Quando as rodas param de girar, centenas de milhares de mineiros arriscando suas vidas no subsolo, assim como os trabalhadores ferroviários, ficam sem receber seus salários. A interrupção do fluxo de caixa na indústria pesada congela todos os pagamentos na cadeia de suprimentos, puxando a economia local para um buraco negro. O sonho de fazer da Rússia o centro asiático do comércio global é esmagado pelo peso de uma rede logística disfuncional, enquanto multidões furiosas se reúnem em frente às minas, deixadas para enfrentar a ameaça do desemprego e da fome. Este efeito de estrangulamento na logística está sufocando não apenas a carga, mas também os últimos vestígios de lealdade ao Estado entre os trabalhadores da indústria pesada. As estratégias globais massivas e a máquina de guerra da administração de Putin estão derretendo hoje diante da fome de seus próprios trabalhadores e do silêncio das locomotivas congeladas no frio amargo. As ferrovias russas, agora uma colossal ruína avaliada em 4 trilhões de rublos, são prova não apenas do colapso econômico do país, mas também da devastação de sua logística militar. A raiva dos trabalhadores que abalou a União Soviética até suas fundações na década de 1980 está despertando novamente hoje. Enquanto despeja bilhões de dólares nas linhas de frente, o regime empurrou seus próprios cidadãos, mineiros e trabalhadores ferroviários para um túnel escuro. A segurança armada da empresa e o aumento das muralhas não serão suficientes para deter esta tempestade social que se aproxima. Quando os trilhos de aço estão bloqueados, isso significa que o fim do império está construído sobre eles. O tempo agora está contando não para a estabilidade, mas para a sobrevivência. A famosa estratégia de virada para o oriente do Kremlin, projetada para escapar das sanções ocidentais, agora está ofegante sob os destroços de suas próprias ferrovias. O plano B geopolítico de Putin sempre foi confiar naquelas enormes artérias de aço, as ferrovias Baikal-Amur e Transiberiana, para transportar apoio econômico-militar da China e da Coreia do Norte. No entanto, essas linhas estão atualmente experimentando o maior efeito de estrangulamento e gargalo da história. A ousada operação realizada pelo Serviço de Inteligência da Ucrânia, o SBU, no túnel de Severomuisky, no coração da Sibéria, explodiu não apenas um túnel de concreto, mas a única porta de entrada da Rússia para a Ásia. Para entender a profundidade do checkmate estratégico, 3 pontos devem ser examinados. O túnel de Severomuisky é o único ponto de trânsito da Rússia. Esta estrutura de 15 km é o ponto mais crítico e sensível da linha BAM. Ao atingir este ponto, o SBU aprisionou os suprimentos militares e os carregamentos de combustível da Rússia em um gargalo a milhares de quilómetros de distância. Isso significa que o exército russo está parado não apenas na frente, mas também em seu ponto de partida logístico. O sabotagem na famosa Ponte do Diabo, a rota alternativa que a Rússia tentou usar após o túnel ser desativado, paralisou completamente a linha. Isso é prova de que o elo mais fraco na doutrina ferroviária russa, ou seja, a arquitetura de via única sem redundância, colapsou. Os trens não estão mais se movendo, estão apenas se acumulando. Esta é a principal razão pela qual milhões de projéteis de artilharia da Coreia do Norte não conseguem chegar à frente. Kim Jong-un pode estar fornecendo munição, mas a Rússia não tem mais a capacidade de transportar essa munição 9.000 quilómetros. Os trens estão parados por semanas em ferrovias de via única devido a caixas de sinalização queimadas e locomotivas quebradas. Na ciência logística, isso é chamado de gargalo, e a Rússia agora é vítima de sua própria geografia. Aquelas vastas distâncias vistas como profundidade estratégica no início da guerra agora se transformaram em um pesadelo logístico. Esta situação marca o colapso da doutrina do Kremlin de décadas de fonte inesgotável de mão de obra e munição. A doutrina militar russa baseia-se em esmagar o inimigo ao continuar enviando novos recursos para a frente, independentemente das perdas. No entanto, quando o canal que bombeia esses recursos estoura, a abundância de recursos torna-se irrelevante.
Tanques apodrecendo em armazéns siberianos ou balas fabricadas em fábricas não têm valor estratégico algum, a menos que cheguem às linhas de frente. Mais importante, esse colapso põe fim à alegação da Rússia de ser a ponte eurasiática. A China arquivou seus planos de enviar mercadorias para a Europa via Rússia porque ninguém quer que suas mercadorias queimem, sejam roubadas ou fiquem presas indefinidamente na Sibéria. O sonho de Putin de colocar a Rússia no centro do comércio global desapareceu na fumaça de um armário de relés em chamas. Este é um suicídio econômico, não apenas para a guerra de hoje, mas também para a próxima década da Rússia. Moscou é agora uma rota logística não confiável, frágil e tecnicamente falida, e nem a vitória militar nem a prosperidade econômica podem ser transportadas por essa rota. A essência da questão é esta: o poder de um império não é medido pelo número de mísseis que possui, mas pelas rodas dos trens que transportam esses mísseis. E hoje, essas rodas não estão girando na Rússia. Uma crise de rolamentos de $10 paralisou um exército de bilhões de dólares. Essas pequenas faíscas que incendiaram os armários de relés reduziram a cinzas os planos estratégicos do Kremlin. Quando as veias de ferro são cortadas, não importa quão grande seja o corpo, a morte é inevitável. O coração logístico da Rússia está falhando, e essa arritmia anuncia um colapso absoluto nas linhas de frente. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as últimas análises exclusivas da PPR Global, por favor, inscreva-se e lembre-se de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.